Olá, meu nome é José Rodrigues, eu sou economista, servidor público, trabalho numa autarquia da administração direta do governo federal e sou aluno do curso ENAP, Proteção de Dados Pessoais no Setor Público. O tema hoje é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Aqui tem um detalhe muito relevante. A sigla LGPD termina aqui em dados, mas não ressalta o aspecto da pessoalidade, da personalidade desses dados. Vamos adentrar um pouco no universo de uma organização do setor público, onde nós fizemos uma primeira pesquisa sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Foi feito um breve questionário, obtivemos 19 respostas e foram feitas 5 perguntas. Nesse primeiro vídeo, eu vou me centrar nessas duas primeiras. O que é a proteção de dados? Então, aqui, na visão do questionário, nós temos. Primeira pergunta: o que é a proteção de dados? São duas alternativas. A primeira, a proteção de dados corresponde ao quê? Aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A segunda alternativa, o tratamento de dados pessoais, inclusive os meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. A qual das duas corresponde ao conceito de proteção de dados? Segunda pergunta, quais instrumentos da estratégia digital do governo? Unificação de canais digitais e autodeterminação informativa. Vamos analisar as respostas. Bom, a primeira questão ela foi respondida da seguinte maneira. 5 pessoas responderam a alternativa A, que a proteção de dados é o quê? A proteção dos direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 14 pessoas optaram pela outra alternativa, o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. Na segunda resposta, nós tivemos 16 pessoas optando pela unificação de canais digitais como um instrumento da estratégia digital do governo e 3 pessoas optando pela autodeterminação informativa. Ok. Nós não vamos dizer quais respostas estão certas ou erradas. Aqui nós pretendemos apenas captar, apreender a visão das pessoas sobre a legislação e o nível de conhecimento que elas possuem sobre essa lei. Vamos ver. Então aqui nós elaboramos um breve resumo dos objetivos, dos fundamentos e da aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é uma lei de 2018. Então, quanto aos seus objetivos? No artigo 1º, a lei estabelece que o seu escopo, a sua finalidade, é regulamentar o tratamento de dados pessoais, tanto da pessoa natural, quanto da pessoa jurídica do direito público ou privado. Vejam que aparece o termo pessoa natural aqui, que nós destacamos aqui embaixo. O que significa realizar esse objetivo? Significa proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, a proteção de dados é a proteção desses direitos fundamentais. O tratamento de dados pessoais é uma atividade que as organizações e as pessoas físicas, as pessoas naturais, realizam no seu cotidiano, quando coletam, processam, publicam e fazem uma série de atividades envolvendo dados pessoais de pessoas naturais ou pessoas jurídicas. O que é pessoa natural? A pessoa natural é o próprio ser humano dotado de capacidade. Tá? Então, essa pessoa natural aqui, ela também pode estar realizando o tratamento de dados, assim como a pessoa jurídica, no nosso caso, a administração pública.
A pessoa natural é o sujeito provido de direitos e obrigações a partir de seu nascimento com vida. Então, o tratamento de dados é um atributo do ser humano. Ele trata dados a todo momento da sua existência. A proteção de dados é a imposição a essa pessoa natural e a essa pessoa jurídica de uma obrigação de proteger esses direitos fundamentais. E, por último, há de se convir que as pessoas jurídicas nada mais são do que uma organização formada por pessoas naturais. Vamos falar um pouco agora sobre os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu fiz um agrupamento aqui de duas categorias e reuni incisos que não estão na sequência apresentada na lei. Então, no primeiro momento, se nós olharmos aqui, nós vamos ver que a proteção dos direitos fundamentais inclui liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, o primeiro grupo gira em torno da privacidade, que tem a ver com a autodeterminação informativa, a inviolabilidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais, mais a proteção da sua dignidade. O que isso quer dizer? Aqui no inciso 7º da lei está posto que a finalidade da proteção de dados é assegurar a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Isso está intimamente conectado com o conceito de direitos humanos, vinculado à ideia de dignidade da pessoa humana, estabelecido na Constituição Federal, bem como o livre desenvolvimento da personalidade. Então, exercer a cidadania, tendo seus dados protegidos, é algo que contribui para que os direitos humanos sejam vigentes, sejam respeitados e a pessoa possa optar pelo seu livre desenvolvimento pessoal. Isso com privacidade e autodeterminação informativa. A autodeterminação informativa é a faculdade que toda pessoa tem de exercer controle sobre seus dados pessoais. De que maneira? Ela deve poder decidir se a informação pode ser objeto de tratamento, coleta, uso, transferência por terceiros. Então, antes de coletar o dado, a pessoa precisa consentir, escrita ou tacitamente, a obtenção desse dado. Do mesmo modo, essas pessoas devem poder acessar os bancos de dados para exigir a correção ou mesmo cancelamento dessas informações. Isso é autodeterminação informativa, um princípio extremamente vinculado à ideia de privacidade e à ideia de dignidade, direitos humanos e exercício da cidadania para o desenvolvimento livre da personalidade. Por fim, nesse bloco, nós temos a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Então, esse primeiro bloco gira em torno da proteção da pessoa para que ela possa exercer os seus direitos com dignidade e conseguir desenvolver-se na sociedade como cidadão. Para isso, é preciso que ela tenha privacidade e possa exercer a sua autodeterminação informativa e seja protegida em termos de intimidade, honra e imagem. O segundo bloco eu vinculei com liberdade, inciso 2º, defesa do consumidor, inciso 6º, e desenvolvimento. A liberdade citada na lei, ela tem muito a ver com a liberdade de expressão, de informação, comunicação e opinião. Então são 3 níveis de liberdade, 3 escopos, 3 delimitações da ideia de liberdade. A liberdade de exprimir-se, a liberdade de obter e produzir informação, a liberdade de comunicar-se ou ser comunicado, ou ter seus dados comunicados, e a liberdade de expressar suas opiniões. Obviamente, a ideia de liberdade aqui está restrita ao posto na Constituição Federal. Quanto à defesa do consumidor, estamos falando aqui de um aspecto eminentemente econômico, onde a gente tem aqui a ideia da livre iniciativa, que está posta na Constituição,
na defesa dos direitos econômicos, bem como a livre concorrência. Então, o consumidor também precisa ter suas informações protegidas nos limites da livre iniciativa e da livre concorrência. Ou seja, uma empresa nascida da livre iniciativa que concorre no mercado, ela não pode e nem deve usar dados do consumidor para obter vantagens sobre a concorrência. E nem tratar a livre iniciativa como um princípio que não tem limites e permite até mesmo a violação da intimidade, da honra e da imagem, e mesmo os direitos humanos e o livre desenvolvimento da personalidade dos seus clientes, ou seja, dos consumidores, que são pessoas naturais. Por último, nós temos o desenvolvimento. Então, essa lei ela está vinculada ao princípio do desenvolvimento econômico, tecnológico e da inovação. Ela não deve servir como uma barreira para o desenvolvimento, porém, todas as atividades no campo econômico, tecnológico e inovação devem estar observando, devem estar sendo ponderados por esses princípios vinculados à ideia de privacidade. Então, com isso, nós temos uma breve análise da Lei Geral de Proteção de Dados, que, no seu artigo 46, atribui aos agentes públicos, os agentes de tratamento da administração pública, devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Porém, antes de decidir como implementar essas medidas, que medidas criar, é sempre necessário que o órgão público identifique a aplicabilidade da lei, que nós acabamos de ver, o seu escopo de atuação enquanto órgão público, bem como as limitações e vedações às quais está submetido. Os artigos 3º e 4º, que nós acabamos de ver, da LGPD, tratam desses assuntos. Muito obrigado.